Estamos começando mais um programa Café com a Câmara. Hoje o nosso assunto é possível fazer a adjudicação compulsória por arbitragem? E quem está aqui hoje nos acompanhando para poder fazer uma entrevista com a doutora Débora é a doutora Valéria Aparecida Messias Lima, ela que vai fazer as perguntas hoje para a doutora Débora relacionado ao assunto de adjudicação compulsória. A doutora Débora, ela é advogada, ela é arbitralista e ela é presidente da AMAR São Paulo. A AMAR São Paulo é a Associação de Mediadores e Arbitralistas do Estado de São Paulo. Boa noite às duas. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todas, as duas, né? É um prazer poder participar com vocês dessa entrevista. Obrigada. Então, hoje, a doutora Valéria, que é uma parceira nossa para a parte de entrevistas, ela vai começar a fazer algumas perguntas sobre a adjudicação compulsória para a doutora Débora. Bom, acho que a gente pode até otimizar o nosso tempo aqui, como o assunto se trata de adjudicação compulsória. Eu queria saber da doutora Débora Dietrich, é isso, doutora? Isso, Dietrich. Eu acho que há muita resistência, muita dúvida por parte das pessoas que vão nos ouvir, que vão nos ver depois, assistir essa entrevista, que a gente pode chamar até de podcast depois, né? A gente gostaria de ter feito presencialmente, mas assim, de entrevista, então. Sobre a adjudicação compulsória, então eu queria saber da senhora, doutora Débora, se é possível fazer a adjudicação compulsória arbitral e se ela se é passível de registro, né, no cartório de registro de imóveis, após ser feita essa ação de adjudicação compulsória perante a Câmara Registral. Sim, é possível, já fiz, já acompanhei, já foi registrado, e eu recomendo, porque é um caminho mais célere e previsto em legislação, que nós estamos falando da Lei 9.307 de 96, que regula o processo de arbitragem, e é plenamente possível. Agora, por que ainda não é usado em larga escala? Porque os nossos colegas advogados desconhecem que existe essa possibilidade da Câmara Arbitral. Então, as pessoas sempre ficam somente na dependência do Poder Judiciário, porque desconhecem esse procedimento. E é plenamente possível, sim. E eu recomendo, viu? Então, agora, aproveitar que a senhora está falando sobre essa questão, por que não é muito usual este mecanismo, vamos chamar de mecanismo, diante dessa facilidade que essa legislação oferece, né, para os nossos clientes, vamos dizer. Por que não é tão usual essa prática, esse mecanismo, no seu entendimento? Porque a gente observa que quando se leva uma sentença para registro junto ao cartório de imóveis, normalmente o cartório apresenta muitas exigências, né? Quando esse registro é levado, essa sentença é levada a registro. Esse seria um dos impeditivos para que esse mecanismo seja utilizado pelos advogados? Olha, no meu olhar, eu acredito que não. Eu acho que a primeira coisa que acontece com os nossos colegas advogados é a falta de conhecimento. Eu nunca experimentei e eu espero sempre que eu tenho que levar para o judiciário, e é o judiciário que vai me trazer essa segurança jurídica. Então, o que eu vejo aí, primeiro, é a falta de informação e conhecimento, e o segundo é a insegurança, né? Ah, mas eu vou fazer, será que vai dar certo? Ah, eu vou fazer, mas será que realmente vai dar registro? Então, eles querem, às vezes, ver você mostrar um caso que você fez, que deu certo, que deu registro, foi aberta a matrícula, né? Ou foi feita ali a transmissão do imóvel, a depender da situação, e aí eles vão naquela meio desconfiança, né? Ainda seguem um tanto meio desconfiados. E o cartório de registro, Valéria,
ele costuma fazer também muita exigência, porque ele geralmente ele está ali na ponta, né? Até o judiciário, quando entrega a sentença, eles têm, vamos dizer assim, são ali hoje as pessoas que dão a palavra final. Então, eles estão muito empoderados e têm um poder. Eu tenho o poder da caneta de registrar ou não registrar. Então, eu acredito que é um trabalho que tenha que ser desenvolvido. Eu deixo como sugestão das câmaras e arbitralistas se associarem à AMAR SP e, numa situação dessa, nos comunicarem para que a própria AMAR encaminhe o ofício diretamente ao cartório, né? E a depender da situação, se não for atendido, que eles levem diretamente à corregedoria, porque a gente às vezes atende muitos advogados que nem eles conhecem o procedimento do próprio processo de arbitragem. E eu não estou falando de advogados novos, não. E interrompendo só um minutinho, Débora, doutora Débora, como que alguém que queira ter contato com a AMAR SP, ela faz hoje? Como que qual seria um meio de contato de alguma câmara, de um arbitralista, de um mediador? Como que ele faz para entrar em contato? O que nós estamos fazendo hoje é cadastrando, nós vamos ter um rol lá cadastrado as câmaras, e aí quando algum empresário, alguém quiser utilizar um serviço, ele vai poder localizar uma dessas câmaras que estão lá, e essas câmaras vão ter ali os seus mediadores, seus arbitralistas que vão poder estar prestando os serviços. Então, é por isso que eu estou chamando, deixo aqui, vou insistir bastante nesse convite, para que venham se associar, porque dessa forma a gente vai se tornar bem mais fortalecido. Ah, tá. Eu não sei se você, doutora, já respondeu a minha pergunta. Posso chamar de você, né? Claro, com certeza. Então, eu não sei se você já respondeu o próximo questionamento, mas no seu entendimento, pelo seu conhecimento, qual é o limite da análise do cartório, né, de registro de imóveis num processo arbitral? Qual o limite para análise do cartório? Se a gente for falar ali na questão de sentença, a sentença arbitral ela é equiparada à sentença do Poder Judiciário. Uhum. Então, eu acho que essa informação é importante, às vezes, levar para o cartório. Isso está previsto no artigo 31 da 9.307 de 96, que diz que tem os mesmos efeitos. Uhum. E também está previsto, salvo engano, no 515 do CPC, artigo inciso 7º, que diz que a sentença arbitral ela é um título executivo judicial, ou seja, ela se equipara a uma sentença judicial. Uhum. Então, o que eu vejo é que o cartório ele não pode adentrar dentro do mérito do dispositivo do que foi dado a sentença. Isso aqui eu quero que modifique, esse teor, senão não registro. Não cabe, até porque na sentença arbitral, ela não cabe recurso nenhum, exceto ali os embargos de declaração, se ocorreu uma omissão, uma obscuridade, né? Mas não cabe. Então, assim, a análise, ela não pode entrar dentro do mérito da decisão. Uhum. Né? Elas seriam requisitos lá para o registro, os requisitos estão previstos na Lei de Registros Públicos. Uhum. E os documentos foram apresentados, porque a sentença arbitral, ela equivale a uma sentença do Poder Judiciário. Mas, mesmo assim, quem propõe o recurso não é o cartório. Não, ele não tem legitimidade para isso. Então, correto é a parte, né, que propõe o recurso. Pelo amor de Deus, né? E até então, porque vezes, teria que ser a parte exatamente. dizendo, não é um recurso. E se sente a parte prejudicada. que entrar com uma ação anulatória, apontando um vício ali naquela sentença. Então, esses vícios, eles estão previstos lá na Lei 9.307, no artigo 32. Então, por exemplo, quem fez a sentença não podia ser árbitro, né? Vamos imaginar ali que uma Câmara, vamos falar uma aberração, a Câmara pegou um juiz de direito de um outro estado, ele está dando sentença aqui.
ele não pode dar essa sentença. Ele está impedido, né? Sim, claro. Agora, vamos dizer que não houve convenção ali da cláusula de compromissória. Então, seriam os vícios que estão previstos ali no artigo 32 da lei. Agora, não é possível que um terceiro, que não é parte, queira entrar com uma ação, gente. Eu acredito que aí é incompetência, né, por ilegitimidade da parte. E o que parece para nós, que tem analisado essas exigências, é que, às vezes, o cartório exorbita desse seu poder, né, da análise da sentença, né, da Câmara Arbitral. Então, por isso que eu acho importante fazer esse questionamento, né, Patrícia? Que a gente tem tido essa experiência. Então, é importante que alguém como você, com seu conhecimento, também com a sua expertise, dê o seu parecer com relação a isso. Então, eu até recomendo que esses casos aí vocês encaminhem para a AMAR, para que a gente possa encaminhar um ofício com uma nota de repúdio, porque sim, importante. É lamentável. Você, na sua opinião, o cartório, ele pode alegar que a falta de, mesmo quando na ação proposta pela Câmara Arbitral, ela observou todos os requisitos, tais quais exige o Código de Processo, ou aquilo que é exigido, porque ela cumpre os requisitos, né, mesmo sendo arbitral, de acordo com a modalidade, né? Ela pode alegar que a Câmara deveria ter observado a condição erga omnes e negar o registro sob essa alegação? Olha, eu não sei o caso concreto, né? Eu vou me basear em cima da sua pergunta, porque, assim, se há uma decisão erga omnes, então não teria nem por que o cartório recusar. Ele teria que cumprir, porque erga omnes, ela serve para todo o território nacional. Se o judiciário já deu um posicionamento com efeitos erga omnes, abrange a todos. Então, ela dizer, nesse sentido, me parece, assim, um tanto contraditória. Bastante, né? Então, a gente percebe, então, que, às vezes, em determinadas cidades, há uma relutância do cartório em abrir esses registros das sentenças expedidas pelas câmaras arbitrais. Então, eu não sei, pelo menos a minha visão é que há eu não sei qual o nome que a gente poderia dar, acho que o melhor nome seria resistência, essa resistência, essa abertura, não é somente um preconceito dos advogados, mas também dos cartórios, de aceitar que existe uma lei que onde se reza que a Câmara Arbitral ela tem poderes, ela tem prerrogativas, e essas prerrogativas têm que ser respeitadas, né? E com isso seria muito mais fácil a vida, né? Das Sim. pessoas que querem ter os seus litígios resolvidos, solucionados. Então, é muito importante essa conversa, né, Patrícia? Isso, a doutora Valéria está, para exemplificar rapidamente, se a gente tem a autorização para fazer extrajudicial no cartório, um uso capião, o cartório tem que passar o requisito do erga omnes, ele vai pedir que é um edital, alguma coisa do tipo, provavelmente um edital. Se a arbitragem fez 2 editais com tempos maiores de 15 dias cada um, chamando, ela está cumprindo o erga omnes. Não teria mais alguma outra coisa para ser feita. E se ele nega já por si, então, assim, o que a gente tem notado muito são exigências, vamos supor, a gente teve uma exigência sobre territorialidade. A Câmara não tem, eles questionam por que uma Câmara de Guarulhos estava fazendo um processo de São Paulo, mas a gente estava no cartório correto do imóvel, né? Então, o erga omnes é a mesma coisa, nós fizemos 2 editais, e aí eles... Então, assim, existe uma resistência muito grande, né?
E o que a gente nota é que os cartórios, eles avançam um pouco, e a impressão que dá é que eles fazem uma análise como se fosse um extrajudicial no balcão e não uma sentença arbitral, né? Eu acho que esse é o problema que eu sinto que eles estão tendo, né? Eu vejo aí, primeiro, a falta de conhecimento, né? É o medo do desconhecido e um imaginário de será um possível futuro concorrente meu de cartório? Acho que pode ser isso, Então, talvez. Então, assim, e não é, porque são trabalhos diferentes, são trabalhos distintos. E eu vou dizer para vocês, assim, que os advogados que eu atendo, quando eles usam serviço ou de mediação ou de arbitragem, eles não querem voltar mais para o judiciário. Tudo que eles podem, eles querem fazer nesse sentido. Doutora, uma outra pergunta que eu acho importante, porque a gente pontua, anota algumas coisas, mas conforme a gente vai conversando, vão surgindo outros questionamentos. Qual seria a atuação? Porque muitos colegas vão ouvir essa entrevista. Qual seria a atuação dos advogados? Porque muitos advogados têm resistência de recorrer à Câmara Arbitral. Talvez porque pensam que não tem atuação profissional, que eles não vão perder o trabalho, o serviço, se recorrer à Câmara. Qual pode ser a atuação dos advogados se eles recorrerem à Câmara Arbitral? Eles pedem o cliente, como que eles podem atuar junto à Câmara Arbitral? Então, vamos lá. Eu acho que, assim, os advogados, eles não vêm porque não conhecem. Eu faço parte também da Comissão Especial de Arbitragem da OAB. E lá nós estamos desenvolvendo também uma cartilha informativa para os nossos colegas, para que eles saibam como funciona a arbitragem e venham usar. Porque a maioria dos nossos colegas não sabem como utilizar. Então, por que eles não vêm até uma câmara arbitral? Porque não sabe que pode usar o serviço. Então, nas oportunidades que eu tenho tido ao longo aí dos anos da vida, nas palestras que eu tenho feito, a primeira coisa que eu falo é isso. Então, você, advogado, você não tem mais só o poder judiciário para levar a causa do seu cliente para uma solução de conflitos. Você tem a mediação, você tem a arbitragem, né? E eu recomendo que seja feito tanto a mediação quanto a arbitragem numa câmara. Às vezes eu escuto assim, mas a mediação eu posso levar aí dentro dos sejusques do Poder Judiciário? Pode, claro que pode. Só que o dia que seu cliente descobrir isso, ele vai lá sem você. Então, quando o advogado ele tem receio de dizer, eu estou perdendo meus clientes para a mediação, para esses métodos, eles chamam de alternativos, mas eu chamo de adequados, de soluções de conflitos, eles não estão perdendo para nós. Então, a gente está falando de um setor ali dentro do Poder Judiciário, que ele vai lá, ele dá entrada sozinho, ele não paga custas, a depender da situação, ele não paga nem os R$75 do mediador, e eu já vi casos lá de milhões, que as partes só foram lá para quê? Para pegar a chancela do Poder Judiciário. Então, eu acredito que quando o advogado descobrir que ele pode resolver os conflitos, que ele é o primeiro juiz da causa, porque ele é o primeiro ali que escuta o caso do cliente, e ele diz assim, isso aqui nós vamos levar para mediação, não, isso aqui nós vamos levar para arbitragem, eu tenho uma câmara para atender. Eu cheguei a fazer pesquisa uma ocasião, ligando para escritórios de advocacia, e de cada 10 escritórios, eu acho que se tivesse um que dissesse assim, eu tenho uma câmara de arbitragem e mediação que me atende, foi muito. O máximo que eu ouvi foi, eu já ouvi falar que tem uma, mas ninguém tinha uma câmara ali que atendesse. E às vezes não, o escritório de advocacia, ele tem um escritório de contabilidade que o atende para cálculos, né, em processo, e já é ali uma pessoa dele de confiança, um prestador de serviço. E por que não tem uma câmara? Porque não conhece. Não conhece. E quando eu não conheço, eu não vou usar. Então, tudo que é novo, ele tem uma resistência.
E aí a gente vai pensar assim, puxa, mas a lei é de 96, não é novo. Só que a arbitragem, ela veio aqui para o Brasil e ela é elitizada. Haja vista as grandes câmaras que nós temos aí, né? A São Fiesp, indústria. Anshan, tudo mais, que as câmaras ali, as empresas ali, tem lugar que você tem que ter um faturamento mínimo de 1 bilhão por ano para você poder levar sua demanda para lá. Então, a gente está falando de empresas que são elitizadas. A gente está falando de multinacionais que elas levam tudo para a arbitragem, porque elas não têm tempo de esperar o judiciário, porque senão os negócios delas não andam. Sim. Então, quando o pequeno empresário, o médio empresário, ele descobrir a utilidade disso, os benefícios disso para o negócio dele, ele só vai procurar o judiciário em último caso, que é o que eu acho que deveria de acontecer, né? E também o advogado, ele tem um formato diferente na Câmara que no Judiciário. Então, isso também seria interessante que eles pudessem entender isso, né? Porque o posicionamento do advogado na Câmara, principalmente na arbitragem, é diferente do que o advogado no Judiciário, né? Sim. Mas tem que... por isso que a gente está convidando, né? Você que é de Câmara, para vir se associar, se for mediador, arbitralista, venham se associar para que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto de divulgação. Sim. Porque na prática, como se dá a atuação do advogado dentro da Câmara Arbitral? Olha, é a mesma atuação, praticamente, que ele tem ali dentro de um processo. Ele vai fazer o requerimento inicial, vai apresentar a petição inicial com os documentos, fazendo pedido, a Câmara vai receber, vai ter todo o procedimento da secretaria, vai intimar a outra parte, né? E vão marcar uma audiência inaugural para poder se instaurar o processo arbitral. Não, mas, então, Débora, existe aquela diferença que, vamos supor, se eu sou um jogador de futebol e a Câmara está me chamando para uma audiência, eu vou levar o advogado, mas eu vou levar meu empresário, porque, na verdade, se for um problema de contrato, quem vai entender mais é o empresário, coisas que não acontecem no judiciário, né? E o advogado, muitas vezes, está lá, principalmente para ver que... Para dar um respaldo jurídico, né? É um respaldo jurídico. Isso. Então, assim, ele vai estar atuando ali num processo que é muito mais célere, muito mais rápido, comparado com o Poder Judiciário. Então, vamos dizer, em média, aí, 6 meses, a depender da complexibilidade ali do caso, eles podem estipular um prazo maior. Não, isso aqui a gente entende que vai precisar de 1 ano. Então, eles fixam 1 ano para que tenha a sentença. Vai passar por perícia? Não vai? O que vai ser necessário? Ouvir testemunhas. E o bom é o quê? Que na Câmara Arbitral você consegue agendar o dia, o horário, você vai ser recebido com muito conforto, com muito acolhimento, né? Você não fica exposto, principalmente em cidades menores. Isso me fez lembrar que alguns empresários em cidades menores, que às vezes não chegam a ser tão pequena, mas que todo mundo se conhece. Você sabe quem que é o prefeito, você sabe quem que é o presidente da Câmara, você sabe quem que é o juiz. E, geralmente, esses empresários de cidade pequena, se acontece alguma coisa, eles ficam expostos na cidade, todo mundo fica sabendo, entrou lá no fórum, o que está acontecendo, o que não aconteceu, o que a cidade pequena vê. E numa Câmara, não, ninguém vai ver. Às vezes você faz assim, como estamos fazendo, online, ninguém vai ficar sabendo dos seus problemas. O sigilo é uma confidencialidade, é uma das coisas mais importantes. E o conflito se resolve e a pessoa não é exposta. E não é exposta. Exato. Sem contar que você, hoje em dia, né? Vamos lá, eu estava ouvindo uma reportagem, até foi o meu esposo que comentou ontem, que era o golpe do precatório. Por que eu vou falar isso? Para saiu ontem, né? Para o nosso internauta aí que estiver assistindo entender da importância que é o processo de arbitragem ou de mediação. Hoje, no judiciário, se você entra lá, dá o nome da pessoa, aparece o processo ali, se ele não for segredo de justiça. Está ali o nome da pessoa, se ela é brasileira, se ela é casada, o que ela faz.
o endereço, a cópia do RG, comprovante. Se a pessoa tem dinheiro para receber, não tem, a vida dela está exposta. E aí, golpistas estavam dando golpe e muitas pessoas aí caíram no golpe achando que se não fosse um cliente lá denunciar, falar com o advogado, ele tinha caído no golpe também. Então, percebam como é importante você não ter a sua vida exposta, o seu problema exposto, não é só o empresário, mas às vezes a vida ali de um particular, né? Eu atuo bastante também com condomínios, e uma das recomendações que tem em segurança de condomínio é para que as pessoas não fiquem postando nas redes sociais onde mora, o que faz, o que não faz, porque o cara que vem assaltar dentro de um apartamento, ele vem por causa das redes sociais, porque as pessoas se expõem. Contam a vida toda. Conta a vida toda. Então, assim, percebam como é importante quando um empresário, alguém tem uma causa importante, ela tratar isso dentro de um processo de arbitragem que ninguém vai ter acesso. Nenhum golpista, nenhum estelionatário, né, nenhum sequestrador. Vai ter acesso à tua vida, né? Vai ter acesso à sua vida. Então, por isso que eu falo que o dia que as pessoas descobrirem isso, elas não vão querer mais ter essa exposição. Sim, com certeza. Tem muitos benefícios, né? Muitos, são muitos mesmo. Muitos benefícios, é muito interessante, né? E então, você falou sobre venham ser se associar. Venham se associar, Mar. Fala, você falou sobre demorar um pouquinho mais, de repente ser 1 ano em vez de 6 meses, como está na lei, mas também pode ser menos tempo, né? Porque em comércio exterior... Pode ser menos tempo. Isso. Às vezes fala, não, isso aqui é coisa para 3 meses, né? Uhum. É menos tempo. Porque em comércio exterior, geralmente eles usam a redução do prazo, porque se for produtos perecíveis, tal, é impossível. Não dá nem tempo. Não, Aí quando vê a decisão, você fala, já foi. Já foi. O prejuízo já aconteceu. Então, é muito importante isso, né? Eles verem o sigilo, a celeridade, enfim, várias coisas que o processo tem que você não tem do outro lado, né? Sim, é muito importante, muito mesmo. Bora lá, a gente tem que divulgar isso, a gente precisa fazer com que essas informações cheguem nas pessoas que estão passando por essas dores, né? Na ação de usucapião, é desnecessário o comparecimento do proprietário e confrontantes, no caso, naturalmente, de não localizar, né? E o silêncio é interpretado como concordância ao pedido de adjudicação compulsória? Se a parte foi intimada e ela não se manifesta, né, seria aplicado ali os efeitos da revelia dentro do processo arbitral. Da mesma forma que é uma ação judicial. É que na lei do REURB, se não pelo silêncio dos confrontantes, na lei do REURB, no silêncio dos confrontantes e no silêncio do proprietário que consta na matrícula, eles aceitam como que não fosse necessário trazê-los ao processo. Então, a minha pergunta era se dava para colocar por analogia nas outras duas. É uma coisa nova, né, Patrícia? Aí precisa de ver porque comparar isso com o CPC, que a gente está falando de uma situação ali de imóveis reais, e até para não ter nenhum óbice depois lá com o cartório. Mas é uma lei que pode ser requerida aplicação por analogia. Se o cartório falar que não, aí suscitar essa dúvida com a corregedoria, né? Para que se manifeste, e às vezes até o CNJ também se manifestar, que daria uma força aí maior e abriria já um precedente. Né, sobre a situação. Então, porque a gente está falando de uma coisa relativamente nova. São situações hipotéticas que a gente quer levantar, porque na eventualidade de um acontecimento desse, a gente ter alguma solução, né, para apresentar. Então, acho que da minha parte seria isso, para a gente trazer aqui a baila, a discussão. E agora é para passar com você, Patrícia, bate-bola aí, barra-bola para você. Obrigada, doutora. Imagina, eu que agradeço, Valéria. Obrigada.
Então, eu gostaria de deixar uns minutos para a doutora Débora, para ela deixar uma mensagem, para ver o que é uma mensagem, né? Tanto para as câmaras como para os cartórios, para os advogados, né? Para as câmaras tem sido uma luta aí, o nosso dia a dia, né? Mas, enfim, aí a gente gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Olha, a mensagem que eu quero deixar aí para quem está utilizando esse serviço, seja tanto cartório quanto advogados, procurem descobrir quais são os benefícios que a arbitragem e a mediação podem proporcionar ao seu cliente. Então, eu digo que o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Ele vai sempre ali olhar primeiro, ter o primeiro olhar, e ele não tem a única opção hoje mais, que é apenas o judiciário, mas ele tem a opção ali do processo arbitral, tem a opção da mediação, então é preciso de deixar um pouco de lado o medo, a desconfiança, e perguntar, né? Deixa eu ver, teve casos que foram registrados, me mostra, acontece mesmo, conversar com outros advogados que já estão usando, e deixo o recado também para que procurem a AMAR para poder tirar e sanarem essas dúvidas, né? E o site da AMAR é amar-sp.org.br. Venham e associem-se. E meu muito obrigada, gente, por essa oportunidade. Eu queria agradecer muito a doutora Valéria, ela vai estar em outras entrevistas com a gente, ajudando, justamente pela experiência que ela tem como advogada, e ajudando a gente a levar esse conhecimento sobre arbitragem, mediação, a várias outras pessoas que a gente vai estar entrevistando. Débora, eu tenho muito a te agradecer, todo o trabalho que você sempre faz, com todos nós, com todas as câmaras, só tenho a agradecer. Imagina, eu que agradeço, gente. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada a vocês também pelo tempo que a gente teve aqui, foi muito produtivo. Obrigada, doutora Débora, por ter tirado as dúvidas. A Patrícia também pelo seu vasto conhecimento, sempre agregando aqui a todas nós, né? Obrigada por tudo. Obrigada.